Bom dia. Bom dia. Tá ouvindo bem? Sim. Sim. Ótimo. Bem, gente, vou começar, tá? O tempo é curto. Bem, começando de novo aqui. Espelho esférico. Tá? Temos dois tipos de espelho esférico. Espelho côncavo e espelho convexo. Tá? Vamos lá. Quando a face refletora é a face interna da calota, o espelho é dito espelho côncavo. Aqui eu tenho um vértice, aqui eu tenho um foco, aqui eu tenho um centro de curvatura. A distância entre o centro e o foco é a mesma distância entre o foco e o vértice. Tá? Espelho convexo. Quando a face refletora é a face externa, o espelho é dito convexo. Mesma coisa. Vértice, foco, centro de curvatura. Nesse, 5 construções geométricas das imagens. Já fizemos algumas. Nesse, apenas uma, não deu tempo de eu chegar nessa. Né? Então, aqui são os dois espelhos que nós vamos estudar agora. Os espelhos planos fornecem imagens estigmáticas, tá? Nítidas ao olho. Os espelhos esféricos fornecem imagens astigmáticas, então não nítidas. Para que esses espelhos fiquem muito próximos ao espelho plano, vamos ter algumas condições, chamadas condições de nitidez de Gauss, tá? Onde você vai ter 3 coisinhas que deveremos obedecer para poder ver as imagens quase que nítidas, certo? Bom, antes dessas condições de nitidez de Gauss, nós temos as nossas nomenclaturas, né? Por exemplo, aqui eu tenho o meu eixo principal, aqui é meu centro de curvatura, aqui é o meu foco, aqui é o meu vértice. Aqui é o ângulo de abertura. Então, na condição de nitidez de Gauss, esse ângulo de abertura tem que ser muito pequeno, menor que 10 graus. Tá? Do F até o V, do foco até o vértice, é o nosso F minúsculo, representado por F minúsculo, que é a nossa distância focal. E do centro até o vértice, nós temos o nosso raio. A distância focal, então, é a metade do raio, a nossa primeira fórmula. Tá? Então, distância focal, a metade do raio. Alguma pergunta até aí, gente? Podem perguntar. Tudo bem? Está ouvindo bem? Sim. Sim. Tá sim. Pode tá bom. Gente, a chamada nós vamos mudar, tá? Vocês mandem pelo chat a presença, fica lá, agiliza mais, a gente ganha 5 minutos, tá? Manda lá pelo chat, que depois fica até mais fácil para mim, depois eu entendo. Posso limpar aqui? Pode. Pode. Pode.
Professor, você tá dando aula pelo celular ou pelo PC? Oi, eu estou no notebook. Não tem como tirar print, não? Tem sim. Seria Pessoal, mais fácil para chamada. tem. Ah, não, mas se você mandar no chat para mim é mais fácil, porque eu imprimo. Tá? Para mim enviar para Edgar Leme. Fica bem mais fácil. Manda pelo chat que fica mais fácil. Tá? Já aparece a lista certinha lá. Bom, continuando então. Então, as condições de nitidez de Gauss são condições de nitidez. O espelho esférico deve ter um pequeno ângulo de abertura, menor que 10 graus. Tá? Os raios paralelos devem ser poucos inclinados e muito próximos ao eixo principal, certo? Isso daí nós passamos para vocês. Então, vamos repassar apenas os raios particulares. Ó, os raios particulares. Isso é de fundamental importância para a construção geométrica da imagem, né? Vamos lá. São 3 raios particulares. Em cada desenho, vamos utilizar 2 dos 3. Sempre o primeiro. O primeiro sempre vamos estar utilizando. Aqui. Vértice, foco, centro. Sempre repassando de novo. A distância do C a F, a mesma de F a B. Se eu incidir um raio de luz paralela ao eixo principal, o raio de luz sai passando pelo foco. Tá? A segunda condição. Tanto serve para o espelho côncavo ou convexo. Vamos usar os mesmos raios particulares. Aqui também eu tenho o vértice, o foco e o centro de curvatura. Se eu incidir um raio de luz que toca no vértice, ele retorna simétrico. O ângulo de incidência vai ser igual ao ângulo refletido. Igual lá no espelho planô. E a terceira e última raio particular para as construções. Tanto para côncavo quanto para convexo. Volto a falar isso. Tá? Tem aqui o vértice, temos o centro de curvatura, o foco e o centro de curvatura. Se eu incidir um raio de luz que passa pelo centro de curvatura, ele retorna sobre si mesmo. Então, ele bate e volta. Tá? Então, esses são os raios particulares. Vamos utilizar 2 dos 3. Tudo bem, gente? Beleza? Tudo bem. Vamos tirar o print da tela, vocês quem sabe. Isso aí nós temos lá no caderno direitinho, fizemos isso aí passo a passo, tá? Hoje a coisa é mais rápida. Vou apagar, tá? Tá. Beleza. Então vamos para... Na turma de vocês, quantas construções eu consegui realizar? 2. Vocês se recordam? 2, professor. 2 só. A da B que foi 4. Foi. Então, vamos lá. Primeira construção. Então, vamos lá. Primeiro. Objeto extenso antes de C. Ou à esquerda de C. Antes do centro de curvatura. Ah, detalhe, né? Isso é espelho côncavo. Tá? Fazer um tamanho maior aqui. Então, a face refletora é a face interna. Então, temos aqui, ó, improvisei uma régua aqui.
fazer maior. Aqui nós temos o centro de curvatura, o foco e o vértice. Distância do centro de curvatura ao foco, a mesma distância do foco ao vértice. Fizemos isso no papel quadriculado. Objeto à esquerda de C, antes de C. Está aqui. AB. Vou traçar um raio de luz paralelo ao eixo principal. O raio de luz bate no espelho, retorna, né? Sofre uma reflexão passando pelo foco. Lembra daquele detalhezinho que eu dei, aquele macetezinho? Mede a altura daqui do objeto. A mesma altura você marca aqui embaixo. Então, você vai ter um ponto aqui, que eu chamei na época de X. Qualquer letra, tá? Vou traçar um raio de luz que toca. Vou fazer de outra cor, tá? Para ficar mais fácil as perguntas. Que toca no vértice. Vou ligar aqui no nosso ponto X. Que aí o ângulo de incidência fica igual ao ângulo refletido. Tá? Aqui no cruzamento do raio, eu vou ter a minha imagem. Aqui eu vou ter a linha B'. A imagem ficou. Características. A imagem ficou real, invertida e menor. O que é real? A imagem que forma do mesmo lado do objeto. Não forma igual espelho, um plano do outro lado. Tá? Então, toda a imagem fica do mesmo lado do objeto, é chamada real. Invertida, de cabeça para baixo. E ficou menor. Tá? Então, aqui é o nosso objeto e aqui é a nossa imagem. Alguma pergunta? Não. Tudo bem? Não, Tudo bem. tudo bem. Posso apagar? Pode. Beleza. Vamos para o segundo, então, gente. Segunda. Continuando côncavo. 5 construções. Objeto extenso sobre C. Em cima do centro de curvatura. Mesmo esqueminha. Vamos construir um espelho aqui. Tá? Lá na escola, o meu quadro é quadriculado. Então, ficava bem melhor, né? Mas dá para a gente improvisar aqui. Novamente, vértice, foco, centro de curvatura. Objeto sobre C, em cima do C, o meu AB. Então, aqui eu tenho o C e eu tenho o AB no mesmo local, tá? Então, coloquei no mesmo ponto. Aquele sinal de igualdade ali é só para dizer que é igual, tá? Vou traçar um raio de luz paralelo ao eixo principal. O raio de luz sai passando pelo foco. Sempre vamos usar o primeiro raio particular. Aquele macetezinho, né? Mede a altura do AB. Ó, com isso eu tenho aqui o meu ponto X. Esse ponto X não existe, gente. Isso aqui é só para representar aqui.
Vou traçar um raio de luz que toca no vértice. Ele vem simétrico. Vou ligar lá no ponto X. Aqui. Opa. Gente, deu um cruzamento aqui, não ficou. Beleza? Mas eu vou jogar para cá como se tivesse ficado, porque, como eu falei, se fosse quadriculado, ficaria mais fácil. Aqui vai estar a minha imagem do mesmo tamanho do objeto. Então, a imagem fica real, invertida e igual. Naquela aula, nós pedimos para trazer o papel quadriculado para não acontecer isso daí. Foi bom para mostrar também que o papel quadriculado fica mais fácil. Tá beleza? Bem. Tá? Vamos seguir, então. Posso apagar? Pode. Terceira, que nós não construímos lá, então. Terceira construção. Objeto extenso entre C e F. O objeto vai ficar em qualquer lugar entre o centro de curvatura e o foco, tá? Não precisa ser necessariamente no meio, em qualquer lugar entre o centro de curvatura e o nosso foco. Temos aqui vértice, o foco e o centro de curvatura. O objeto é em qualquer lugar. Aqui o meu AB. AB. Pode ficar mais aqui? Sem problema. Pode ficar mais próximo do F? Sem problema. Vou traçar um raio de luz paralelo ao eixo principal. O raio de luz vai sair aqui no foco. Um macetezinho da altura aqui, tá? Aí você vem e marca aqui o ponto X. Vou traçar um raio de luz que toca lá no vértice. Ele sai simétrico. Esse tem que prolongar bem, tá? Ó. Não vai nem caber aqui no meu pau. Vamos fazer um arranjo aqui para vocês terem ideia. Vamos supor que cruzou aqui, tá? Vamos supor que cruzou aqui. Você prolonga aqui, ó. A imagem vai ficar aqui. Tem que prolongar bem. Aqui eu botei o meu belinha, aqui eu tenho o meu alinha. Objeto, imagem. A característica. Real, invertida, maior. Tá? Então é o seguinte. Antes do C, objeto antes do C, imagem menor. Em cima do C, imagem igual. Entre o C e o F, imagem maior. Então foi crescendo, foi aumentando. Alguma dúvida? Tá? As mesmas características. Pessoal que chegou atrasado, a presença manda pelo chat,
tá? Manda presença pelo chat, fica bem mais fácil para mim, a gente não perde tempo. Tá? Estamos aí com 32 agora. Vamos seguir. Quarto, tá? Quarta construção. Posso apagar? Pode. Pode. Quarta construção. Quarta. Objeto extenso sobre F. Em cima do F, em cima do foco. Mesmo esqueminha, tá? Eixo principal. Espelho côncavo. Vértice. Foco. Centro de curvatura. Objeto extenso sobre F, em cima do F. Está aqui meu objeto em cima do F. AB. Vou traçar um raio de luz paralelo ao eixo principal. O raio de luz sai passando no foco. Um macetezinho, tá? Ó, ponto X. Vou traçar um raio de luz que toca no vértice. Vou ligar o V no X. Olha o que vai acontecer. Aqui. Não cruza. Duas retas paralelas. Onde duas retas paralelas se cruzam, gente? Duas retas paralelas se encontram onde? Jamais. Elas não se encontram. A resposta correta é essa. Duas retas paralelas se encontram no infinito. Tá? Ah, Essa é a resposta. Dou um exemplo para vocês. Vamos supor que você está entre dois trilhos de uma ferrovia. Certo? Uma reta. Aqui em Resende nós temos isso. Se você pegar do bairro Surubim até Porto Real, a linha férrea é uma reta, beirando a margem da rodovia Presidente Dutra. Se você ficar entre os dois trilhos, vai dar a impressão que lá na frente os trilhos estão se encontrando. Tá? Mas não estão. Então, duas retas paralelas se encontram no infinito. Tá bem? Essa é a resposta correta. Não se encontram, não. Então, é o seguinte. Qual é a característica, então? Então, onde está a imagem? Característica. A imagem é, aqui, ao detalhe, imprópria. Tá? Imagem imprópria. Essa imagem é no infinito. Tá? Eu tenho uma imagem imprópria. Tá? Imagem própria, a imagem se forma lá no infinito. Tudo bem? Quem quiser tirar um print aí da tela. Posso seguir? pode. Pode. Então vamos lá, repassando tudo, hein, gente? Repassando tudo. Antes do centro de curvatura, imagem menor. Em cima do centro de curvatura, imagem igual, do mesmo tamanho do objeto. Entre o centro de curvatura e o foco, a imagem é maior. Em cima do foco, a imagem é imprópria. Preste atenção no que eu vou falar. Só existe imagem real no espelho côncavo. Só existe imagem real no espelho côncavo. Tá? Então, falou em imagem real, o espelho é côncavo. Última. Quinta.
objeto extenso entre o F e o V, para terminar, tá? As 5 posições. Esse é um pouquinho diferente. Até agora, eu não usei o terceiro raio particular. Só fiz o primeiro e com o segundo. Agora, nós vamos utilizar o terceiro. Eu vou diminuir um pouquinho aqui, que essa construção aqui é um pouco diferente, tá? Vamos lá. C, o F e o V. Objeto aqui. Começamos com o objeto aqui, veio para o C, ficou entre o C e o F, ficou exatamente em cima do F. Agora a última, entre F e V. Aqui. Objeto aqui. A, B. Atenção, tá? Um pouquinho diferente. Vou traçar um raio de luz paralelo ao eixo principal. Ele vai sair no foco, só que eu vou prolongar. Ó, repare. Bateu no espelho. Retorna no foco. Certo? Ó, prolongo lá. Beleza? Tá? Repassando, hein? Bateu no espelho. Ele sai do foco. Prolongo lá em cima. Todo raio de luz que passa pelo centro de curvatura, ele retorna sobre si mesmo. Resumindo, liga o ponto C ao ponto A, prolongando. Liga o ponto C ao ponto A, a altura máxima do objeto, prolongando. Ó, C, A, prolonga. Ele bate e volta. Olha a imagem, por favor. Olha o cruzamento dos raios. Está aqui a imagem, ó. Ó. O B' e o A'. Repare. Não ficou invertida. Tá? Característica. Aqui embaixo. Ficou do outro lado do espelho. Qual o espelho plano da sua casa? A imagem passou a se chamar virtual. Revisão por simulado. Todo espelho plano forma a imagem virtual. Revisão por simulado. A distância do objeto até a imagem no espelho plano é a mesma. É? Aqui, ó. Espelho plano, ó. Objeto, o nosso AB. A linha B'. Imagem virtual do outro lado do espelho. Imagem virtual do outro lado do espelho. A distância do objeto até a imagem é a mesma distância a distância do objeto até o espelho é a mesma distância da imagem até o espelho. Espelho plano, revisãozinha do simulado. Então a imagem aqui é virtual. Ela não ficou invertida, não ficou de cabeça para baixo, então ela é chamada direita. E ela é maior. Tá? Ó, virtual do outro lado. Ficou, tá? Não ficou invertida. Ficou na mesma posição. Opa, desculpa. Ficou na mesma posição e ficou maior, tá?
Então, essa é a nossa quinta construção, fechando o espelho côncavo. Alguma dúvida? Não. Beleza, gente? Sim. Olha, ontem eu estava olhando lá as atividades virtuais lá de vocês lá, fazer somando para poder fazer uma média, né? Das atividades online. Tem gente que deixou de fazer algumas atividades. Dá uma passadinha lá, hoje ainda, que hoje à tarde eu fecho tudo, tá? Na turma de vocês eu não sei, não me recordo, mas tem alguns alunos de algumas turmas que deixaram, fez 3, deixou uma, fez 2, deixou 2. Tá? Dá uma repassada lá que ainda dá tempo. Hoje à noite eu vou fechar as notas, tá bem? Última construção. Espelho convexo. Só uma. Onde fica o objeto? Em qualquer lugar. Tá? Em qualquer lugar. Esse tipo de espelho é utilizado em saídas de estacionamentos, tá? Em lojas, pequenos estabelecimentos comerciais. Você tem uma calota esférica, qual a função dele? Diminuir a imagem e aumentar o campo visual. Retrovisores de automóvel do lado direito também utiliza espelhos convexos para poder diminuir o ponto cego. Tá? Então é o seguinte, esse tipo de espelho só tem uma construção, independente onde você colocar o objeto, só vai formar uma imagem. A face refletora é a face externa. Mesma situação, ó. Aqui. Então, aqui é a face refletora, ó. Desculpa, a face opaca, é a face refletora. Ó, temos aqui o vértice, o nosso foco e o nosso centro de curvatura. Coloco o objeto neste lado, tá? Qualquer lugar. AB, o objeto. Vou traçar um raio de luz paralelo ao eixo principal. Ele bate e vai sair no foco. Olha lá. Tá? Todo raio de luz paralelo ao eixo principal emerge passando pelo foco. Centro de curvatura, o ponto máximo do objeto aqui. Vou ligar os dois pontos. Todo raio de luz que passa pelo centro de curvatura, ele retorna sobre si mesmo. Ó, ou seja, ali seria o prolongamento do raio. Então, ele vai e volta. Onde cruzou? Cruzou aqui. Aqui vai formar a nossa imagem. Ó. Belinha, a linha. Então, aqui eu tenho a minha imagem. Olha a característica. Conservar aqui em cima, ó. Qual é a característica? A imagem ficou do outro lado. Então, ela também é virtual. Objeto do lado, imagem do outro.
a imagem ficou menor. Tá? E ela não ficou invertida, então também ela é chamada direita. Repare, a última construção do espelho convexo, do espelho côncavo, é muito parecida com essa construção do espelho convexo. Tá? As imagens são virtuais, as imagens são direitas. O que difere uma da outra? Sempre no espelho convexo, imagem menor. Espelho côncavo, virtual e maior. Fechamos as construções geométricas. Dúvidas, perguntas, podem falar. Posso seguir? Então vamos lá. Feitas as construções geométricas, nós vamos para as nossas equações de Gauss. Né? E a equação do aumento linear transversal. Então, é o seguinte. Equação de Gauss e aumento linear transversal. Bom, para a construção de Gauss e do aumento linear transversal, eu vou refazer a primeira construção do espelho côncavo. Gente, eu estou fazendo para o espelho côncavo, mas essa equação serve tanto para o côncavo quanto para o convexo. Lógico, vai ter algumas observações que eu vou colocar para vocês daqui a pouquinho, tá? Então, vamos lá. Ó, a primeira construção vista hoje. Vértice, foco, centro de curvatura, objeto à esquerda do centro de curvatura. Vou traçar um raio de luz paralelo ao eixo principal. O raio de luz sai no foco. Um macete aqui, da altura aqui, né? Para poder não dar zebra aqui. Vou ligar a AV. Em seguida, V naquele ponto X, que agora eu não vou colocar, não. Senão vai ficar muito cheio aqui meu desenho. A gente sabe do ponto X aqui. Pronto. Aqui está a imagem. Real, invertida, menor. Vamos lá, então. Aqui. Altura do objeto. Altura da imagem. Do objeto até o vértice do espelho, P. Da imagem até o vértice do espelho, P'. Tá? Do centro de curvatura até o espelho, o R, o raio, já mostrei isso hoje. Do foco até o vértice, distância focal, foco minúsculo, F minúsculo. Tá? Então temos, ó, altura do objeto. E altura da imagem. P, distância do objeto até o vértice.
Pelinha. Distância da imagem até o vértice. F minúsculo. Distância focal. R. Raio de curvatura. Tá? Está identificado todos os elementos que nós vamos utilizar na equação de Gauss e na equação do aumento linear transversal. O que é esse aumento linear transversal? É quantas vezes a imagem vai ser maior ou menor que o objeto. Tá? A equação de Gauss nós vamos ver daqui a pouquinho e a equação do aumento linear também. Posso seguir? Alguma pergunta? Tudo bem? Tudo bem. Apagar então, tá? Então, primeira equação. Um sobre F. 1 sobre F igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Tá? Essa é a nossa equação de Gauss. Né? Uma fimosa é igual a um pênis mais uma P', né? Para memorizar. Equação do aumento linear transversal. A igual a I sobre O. Então, quantas vezes a imagem vai ser maior ou menor que o objeto? Então, pega o I, divide por O. Ou menos P', divide por P. Ou ainda, pego o F e pego o F menos P. Então, eu tenho 3 maneiras de calcular o aumento linear transversal. Tendo a altura da imagem, a altura do objeto, tendo a distância Professor. da imagem. Oi, pode perguntar. Na apostila tem uns exercícios resolvidos que ele tem uma fórmula diferente, que é F, que é igual a P vezes P' dividido por P mais P'. Pode ser Essa aqui. substituída essa fórmula? É essa aqui. Não é nada, eu ia comentar ela, tá? Como você já falou, já vamos ver ela. Eu gosto mais de usar essa daqui. Essa daqui, ó. F igual. Ah, tá, beleza. Tá? Tanto faz. P' vezes P dividido por P' mais P. Tá? É isso aqui que você está falando, né? Isso. Tá certo? Isso aqui faz o MMC disso daqui, tá? Faz o MMC disso daqui e ela reduz para aquilo lá, tá? A demonstração dela é assim. Eu uso mais assim. Se você quiser usar lá, não tem problema nenhum, tá? Pode ser. Professor. Júlio? Oi? Pode falar. No numerador é P' vezes P? Por quê? Porque eu não estou enxergando. Ah, não, eu conto. Oi? É P' vezes P. Obrigada. Deu para visualizar? Deu. Deu, tá? P' vezes P. Posso apagar? Pode. Pode. Peraí. Peraí. Pronto? Sim. Pode? Pode. Aqui. Agora a peça-chave do negócio. Não são nem as fórmulas.
Tá? A peça-chave é isso. Toda vez que o foco for maior que 0, o espelho é côncavo. Toda vez que o foco for negativo, espelho convexo. Por exemplo, um espelho côncavo tem distância focal de 10 centímetros. Segundo exemplo, um espelho convexo tem distância focal de 10 centímetros. No primeiro, mais 10 na hora de resolver. No segundo, menos 10. Tá? Memorizar isto. Falou em espelho côncavo, foco positivo. Tá? Espelho côncavo, foco positivo. Espelho convexo, foco negativo. Então, vai colocar menos. Porque no exercício não vai estar falando que é negativo. Vai estar citando o tipo de espelho. Poderia estar assim também. Preste atenção. Um espelho forma uma imagem virtual direita menor. De distância focal 40 centímetros. Olha o que ele falou. Virtual direita menor. As características que eu dei agora há pouco. Então, se a imagem é virtual, ele pode ser côncavo ou pode ser convexo. O último do côncavo, a imagem é virtual. O último do côncavo, a imagem é direita. Só o detalhe. Eu falei menor. Menor, então, só pode ser convexo. Então, a distância focal dada será negativa. Não falou que era um espelho convexo, mas ele citou as características do espelho convexo. Então, você tem que saber aquelas características, tá? Com isso, os exercícios não ficam difíceis. A teoria de fundamental importância. Saber as características de cada um, saber a equação de Gauss, saber a equação do aumento linear. E saber esses dados que eu estou passando agora, tá? Isso é de fundamental importância. Então, vamos seguir. Toda vez que P' for maior que 0, P' positivo, a imagem vai ser real, tá? Então, imagem real. Toda vez que o P' for negativo, menor que 0, a imagem é virtual. Dica. Dica. Se só tem um espelho côncavo. Lembra o que eu falei hoje? Imagem real somente em espelho côncavo. Tá? Então, eu só vou ter P' positivo em espelho côncavo. Eu posso ter P' negativo no espelho côncavo ou no espelho convexo. Como é que eu vou determinar se é côncavo ou se é convexo? Se a imagem for menor, convexo. Se a imagem for maior, côncavo. Estão vendo como a teoria é de fundamental importância? Tá? Tem que memorizar isso daqui. Certo? Toda vez que o I for maior que 0, a imagem é direita. E toda vez que o I for menor que 0, a imagem é invertida. Dica. Só temos imagem invertida em espelho
côncavo. Tá? Apenas espelho côncavo, temos imagem invertida. Apenas espelho côncavo, eu tenho imagem real. Tá? Real invertida, côncavo. Tá? Côncavo, P' maior que zero e negativo. Tudo bem? Aqui pode ser côncavo convexo, aqui pode ser côncavo convexo. Vamos trabalhar sempre com objetos reais. O O maior que zero. O positivo. Objeto real, vamos colocar aqui. Pronto. Importantíssimo isso. Perguntas? Não. Gente, a aula ainda não caiu, mas já passou o tempo. Nós vamos ter que parar a aula, porque eu tenho outra aula e vocês também têm. Estamos já com 51 minutos de aula, vocês já repararam aí? Deu um tempo de aula. Aham. O pessoal que chegou agora, chegou um pessoal aí, que agora já estamos com 37 aí, mandar a presença pelo chat, tá? Eu vou ter que encerrar a aula, porque eu vou entrar agora uma outra em seguida, agora aqui no primeiro ano. Tá bem, gente? Na próxima segunda-feira, vai modificar o horário, nós vamos ter mais aulas, vamos passar a ter dois tempos por semana. A gente vai começar a trabalhar esses exercícios aí novamente com vocês, que o pessoal do site já fez, tá? Então, muito obrigado. Qualquer dúvida, pode perguntar no meu WhatsApp, tá? Depois do almoço, porque eu tenho aula até meio-dia, tá? Tchau, gente. Falou. Tchau. Tchau. Valeu, Júlio. Falou. Valeu, professor.